vocês que nos acompanham pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e os amigos de Portugal que nos acompanham através da Rádio Barreirinha. Eu, Cláudia de Araújo, estou com vocês novamente para mais um programa Ponto de Conexão. E hoje terei o prazer de conversar novamente com o Bruno Libani. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente para nós conversarmos, refletir um pouco. Bruno. Eu agradeço, Cláudia, essa oportunidade de poder conversar novamente com você. É um prazer trocar informações, conversar com tantas pessoas, mandar algumas mensagens que a gente usa dessa ferramenta e isso faz capaz de se transformar e chegar para pessoas de tão longe que a gente nem imagina de onde essas pessoas são, como elas vivem, qual é a rotina delas, e eu poder estar aqui conversando com todo mundo e com você. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, gostaria de cumprimentar as pessoas que assistem através da TV e do YouTube. É um grande prazer. Então, nós vamos hoje falar sobre um assunto que eu acho que é muito significante: superar desafios, que é uma jornada que pode ser muito difícil, mas também profundamente recompensadora. Pois contribui muito para a construção de uma vida mais plena e mais significativa. E, Bruno, como que você acredita que a superação de desafios contribui para o crescimento pessoal e o fortalecimento da autoconfiança? Você poderia compartilhar um exemplo pessoal ou um observado? É, eu acredito que a vida ela é composta de desafios e cada momento a gente enfrenta desafios de algumas complexibilidades. Quando é muito difícil, é extremamente desafiador, traz medo, a gente fica acuado, não sabe como sair dessa situação, a gente fica ali perdendo sono, fica nervoso, dias e dias para a gente conseguir chegar numa solução desse problema. Só que eu gosto de pensar, e eu acredito muito, Cláudia, que todos os desafios que chegam na nossa vida é porque nós somos capazes de conseguir atravessá-los e sair de uma forma positiva. Caso o resultado não seja positivo, a experiência que esse desafio nos trouxe, o que nós conseguimos absorver dessa história que vivemos, é sim algo positivo que a gente pode ressignificar. Porque se a gente não ressignificar o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos problemas que nós temos, a bagagem ela fica muito pesada. Então a gente sempre tem que pensar o que é a parte boa, qual foi a experiência que nos agregou desse problema. Sobre um desafio que eu posso observar, deixa eu pensar. Eu, bom, eu acho que, falando de modo geral, na população brasileira e população de Portugal e da França também, logo de cara, o grande desafio que nós enfrentamos ao chegar à idade adulta, que todo mundo almeja, é ter a nossa casa própria, certo? E a gente sai da casa dos nossos pais, muitas vezes, paga alguns anos de aluguel e a gente fica preocupado que a gente está nesse ciclo que o dinheiro vai e vai e a gente não consegue construir o nosso canto, a gente não consegue construir o lugar que a gente fica, que a gente vai ficar até melhorar para um outro imóvel ou ficar mesmo nesse imóvel para nossa velhice, ter conforto, né?
Toda vez que alguém fala para mim que adquiriu uma casa, toda vez que alguém fala que adquiriu um apartamento, uma chácara, um sítio, que a pessoa vai viver lá dentro, que a pessoa vai construir a sua família, vai construir a sua história, eu fico extremamente feliz, porque eu sei que é um grande desafio que a pessoa conseguiu passar, que ela sim saiu daquela fase de adolescente e foi para a fase adulta. Ela conseguiu sair desse momento de construção profissional, logo de início de carreira, se estabilizou e conseguiu fazer essa compra dessa casa. Essa conquista, ela é gigantesca, assim, para nossa satisfação pessoal, porque aí, se a gente quiser pintar a parede de uma cor, a gente pode, se a gente quiser comprar tal coisa, a gente pode, trocar o piso, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, nada mais gostoso do que observar a vitória da pessoa naquilo que ela almeja. Eu dei o exemplo da casa própria, mas só que a gente pode enquadrar isso em diversas perspectivas, como carro, um cachorro, que a pessoa pode ter liberdade de adotar o cachorro, um gato. Esse poder de liberdade, a gente sempre tem que ficar muito feliz pela pessoa. Eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando eu escuto uma história dessas. Sem dúvida. Agora, Bruno, resiliência é uma habilidade fundamental ao enfrentar adversidades. Quais são as práticas e atitudes você considera essenciais para desenvolver essa capacidade de se recuperar e seguir em frente após situações difíceis que, na verdade, quase todas as pessoas estão sujeitas? Eu gosto de falar muito, Cláudia, que a gente precisa de um tempo para digerir a situação. Então, assim, quando a gente entra nessa situação da resiliência, eu sempre aconselho as pessoas, e eu tenho isso para mim como escolha de vida, me aquietar um pouco. Então, eu vou digerir 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, não importa. Eu vou pensar sobre aquilo. É muito parecido com as fases do luto, né? Que a gente tem a parte da negação, da aceitação, etc. e tal. Quando a gente tem essas perdas e a gente fica nessa questão da resiliência, o melhor conselho que eu acredito que funciona para mim, que eu posso dar, é pensar a respeito. Eu vou pensar como eu agi, por que que a situação chegou a esse ponto, como eu consegui lidar emocionalmente com essa situação, como eu consegui lidar fisicamente com essa situação, até ela chegar ao fim e eu conseguir remanejar tudo isso dentro da minha cabeça. Eu gosto de falar também, Cláudia, que é um exemplo, né? A minha cabeça, ela é como se fosse um guarda-roupa cheio de gavetinhas. Então, eu vou puxando as gavetinhas e vou guardando cada coisa dentro da sua gaveta. Tem gaveta que eu ponho alguma coisa lá dentro e nunca mais abro, porque eu sei que se eu abrir aquela gavetinha dentro da minha história, aquilo não vai me fazer bem. Tem a gavetinha das felicidades, tem a gavetinha das conquistas, tem a gavetinha das tristezas, porque é impossível um ser humano não ter algumas tristezas ao longo da vida também, que isso também é superar um desafio, que é a tristeza, né? Então, depois que eu organizo a minha casa, depois que eu passo essa situação toda, aí eu vou abrindo as minhas gavetinhas e colocando as histórias dentro de cada gaveta. A gaveta que é revisitada, a gaveta que nunca mais é aberta, a gaveta que fica aberta sempre, que são princípios. E eu acho que isso é bem importante, essa forma da gente conseguir lidar com o nosso emocional. Sim, bacana, nunca tinha ouvido essa dica das gavetinhas. Legal isso. Agora, Obrigado. Bruno, como que as lições aprendidas em momentos difíceis, porque mesmo nos momentos difíceis é possível tirar alguma lição, né? Então, como que essas lições aprendidas elas podem influenciar a maneira para como enfrentamos
desafios futuros? Eu acredito, Cláudia, também que quando essas lições aprendidas, a gente nos encontra em desafios por uma questão de autoconfiança. Muitas vezes a gente precisa desenvolver essa autoconfiança para a gente conseguir ir adiante nessa problemática. Porque essa experiência que vem em forma de desafio, ela é sim para a gente conseguir desenvolver algumas habilidades. Quando eu era mais novo, eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas, de conversar com o público, etc e tal. Aí a vida foi me levando, que eu conversei já com tantas pessoas que ainda assim eu fico constrangido em alguns momentos, mas eu consigo manusear a situação porque eu tive autoconfiança, eu aprendi a ter essa autoconfiança. Outra questão também é o medo que a gente tem. Viver em função do medo de algo acontecer é muito restritivo. Então, às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente tem medo daquilo se tornar um desafio. Então, se a gente conseguir juntar um pouco de coragem e conseguir dar esse passo de autoconfiança, mesmo com medo, porque eu gosto de falar às vezes também, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, não tem problema. Ao longo do percurso, a gente arruma, ajeita, ajuda, corrige e vamos todos junto fazer algo importante para a vida da pessoa. E depois que a pessoa tem essa autoconfiança e ela aprende a lidar com o medo dela, os próximos desafios, eles já não são tão terríveis assim. Eles ainda são complicados de lidar, mas a maturidade e essa coragem que nós adquirimos ao longo das experiências faz que a gente não fique tão ansioso, faz que a gente não fique tão amedrontado, faz que a gente não fique tão perdido. A gente consegue aprender os processos disso tudo, os processos internos, os processos da sociedade, os processos do mundo, e por aí vai em diante. Certo. Bruno, o que você acredita ser o papel do apoio social na superação dos desafios, como amigos, familiares ou profissionais podem ajudar a fortalecer a resiliência e o crescimento pessoal durante tempos difíceis que muitas pessoas passam? Eu acredito que a nossa rede de apoio, quanto mais entrelaçada ela quanto mais formada, como se fosse uma teia de aranha mesmo, ela nos fortifica. Porque a gente sempre tem alguém para nos ajudar em determinadas situações. E a gente aprende que tal pessoa ela consegue ajudar a gente com a parte emocional, tal pessoa ela consegue ajudar a gente com a parte profissional, outra pessoa ajuda com a parte de, por exemplo, compras, vendas, negócios, etc. e tal. Então, ter a rede de apoio formada, de família, amigos, parentes, é um trabalho social. A gente nos dispor desse tempo para ouvir a pessoa, dar um conselho para a pessoa, ajudar a pessoa de alguma forma, é um trabalho social que a gente está fazendo. A gente está nos doando, a gente está compartilhando a nossa experiência com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa tá lidando com uma situação que a gente já tira de letra aquilo com maior facilidade. E a pessoa vir recorrer a esse assunto com a gente e a gente poder transmitir a forma de pensar ou transmitir a nossa experiência com isso e a pessoa absorver e assumir aquilo para ela facilita o caminho das pedras muitas vezes, Sem sabe? dúvida. Sabe, Bruno, tem o Rubem Alves, né, um autor, ele era psicanalista, né? Ele dizia muito que as pessoas fazem muito curso de oratória e que, na opinião dele,
deveríamos fazer curso de escutatória, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade muito grande de ouvir o que o outro tem a nos dizer, não é? Então, é mais ou menos isso. Às vezes, só o fato da gente também ouvir o outro, isso já está ajudando ele a superar aquele desafio que ele está enfrentando, não é mais ou menos isso? Eu gosto muito, eu tenho um hábito muito diferente. Quando eu vou para academia, de vez eu escutar música acelerada, eu gosto de ouvir a Monja Coen falando durante o Hum. treino. Não sei se eu comentei isso com você já, mas eu fico, por exemplo, uma hora durante o treino, eu fico uma hora escutando a Monja Coen falando, e ela vai falando com uma sutileza, com um jeito tão adequado, tão gostoso. Ela consegue chegar na gente de uma forma tão humilde. E com isso, Cláudia, com esses pensamentos, com essa filosofia que eu escuto dela, eu começo a observar vários pontos da vida que eu poderia encarar da forma que ela está me ensinando, como eu deveria pensar tranquilamente sobre aquilo, entendeu? Então, esse curso de da gente ouvir mais é extremamente importante. A gente ia conseguir nos safar de algumas roubadas se a gente desse ouvidos para as pessoas, que eu acho que assim seria de grande valia. Exatamente. Agora, Bruno, muitos desafios que muitas pessoas enfrentam é o desafio de se preocupar muito com que o julgamento do outro. E às vezes acaba não fazendo aquilo que deseja, não busca os seus objetivos, os seus sonhos, porque está preocupado com o outro. O que você falaria para essas pessoas que vivem dessa forma? Isso é uma questão de insegurança pessoal, né? A pessoa fica muito preocupada com a opinião do outro porque ela está no momento de insegurança, Cláudia. Na verdade, a gente sempre, nós estamos sempre sendo observados. A nossa vida inteira sempre tem alguém observando a gente. Sempre alguém tem, ou a mãe está observando a gente para nos educar e para nos corrigir e nos dar princípios. Depois alguém está observando a gente dentro da escola. Depois alguém está observando a gente dentro da faculdade ou do trabalho. Depois a gente entra na complexibilidade da família que a gente vai formar. Então, a gente tem que nos acostumar com essa situação e nos libertar disso. A gente tem que sentir bem em fazer o que a gente gosta para que a gente seja produtivo. Porque se a gente aceitar que sempre vai ter alguém observando a gente não fica tão recluso para a gente mesmo. Porque a gente, pensando que tem alguém olhando, a gente deixa de fazer. Então, nós nos castramos. E isso não é legal para nossa vida, não é legal para nossa experiência, não é legal para nada que a gente está construindo aqui dentro do nosso coração. Então, vamos aceitar que vai ter sempre alguém olhando por nós e vamos agir, vamos fazer, vamos nos expor. Se for muito difícil, vai aos poucos você vai chegando. Eu aprendi uma coisa que a gente tem que saber chegar e saber sair da situação, né? Então, mesmo que você está sendo observado, que você tenha essa insegurança, se você saber chegar, aos poucos você vai quebrando essas barreiras pessoais que você tem, porque é muito mais teu do que de quem está te observando, né? É muito mais enfrentar essa pessoa do que você não poder fazer porque essa pessoa está olhando. Exatamente, muito, muito bom mesmo. Bruno, eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais, onde as pessoas também podem te encontrar e quero agradecê-lo por partilhar conosco seu conhecimento e espero que você volte outras vezes, que tenha outras novas participações, outros encontros, abordando outros temas que são muito relevantes para as pessoas, que eu tenho certeza que alguém vai ouvir e vai falar: isso é
é para mim, eu precisava ouvir isso. Então, Deus te abençoe. Muito obrigada por sua disponibilidade. Amém. Deus abençoe nós todos. Agradeço, olha, até que fiquei arrepiado com o que você falou. Imagina. Agradeço muito a oportunidade, Cláudia. Espero que as minhas palavras cheguem aos ouvintes em bons momentos. Se não chegar nos bons momentos, que as minhas palavras se tornem bons momentos para os ouvintes. É, com certeza será um prazer estar aqui com você de novo, discutindo mais sobre o mundo, mais sobre pensamentos, conversando, trocando. Isso é o que mais agrega para a minha experiência pessoal, sabe? Muito obrigado, um beijo a todos e até a próxima. Até a próxima. E vocês, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, através da Rádio Barreirinha de Portugal, os amigos queridíssimos de Portugal, França, e aqui do Brasil, da Rádio Mater Dei FM de Piraju, e que nos acompanham pelo canal no YouTube Conecta ITV. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto.
e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa. Outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 3837. WhatsApp Lu Modas Infantil.